Olá, meus amores. Boa noite. Mais um podcast, a Lei Convida Podcast. E hoje temos um convidado. Gente, vai ser muito bacana. Um convidado maravilhoso, um médico maravilhoso, que eu tenho certeza que todos vão amar, que vai ter muita informação e muita informação nova, que até eu me surpreendi, viu, gente? Me surpreendi depois de muitos anos, até eu descobri que isso existia. Mas vamos lá, seja bem-vindo, doutor Rodrigo Guindalini, oncologista e oncogeneticista. E justamente oncogeneticista, que para mim foi uma novidade muito grande. Foi muito bom saber que. Saber eu sabia, né? Mas não conhecia, assim, detalhes. E, particularmente, me ajudou muito, né? Não vou entrar nesse mérito hoje, mas me ajudou muito a descobrir até algumas coisas em relação a mim que há muitos anos eu buscava. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo, doutor Rodrigo Guindalini. Doutor Rodrigo Guindalini é um famoso médico paulista, não é isso? Isso mesmo. Paulista, mas atende em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Salvador, viu, gente? Então, não é para qualquer um, não, viu? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ale, obrigado. E a gente vai falar hoje sobre câncer, não é isso? Sobre câncer de mama, síndrome de Lynch, é isso? É assim que fala mesmo essa Isso, é síndrome? isso mesmo. E vários outros tipos de câncer, né? Então vai ser um bate-papo bem descontraído, mas vai ser bem legal, bem informativo. Eu acredito que muita gente está precisando e doutor Rodrigo é a pessoa certa, que vai nos esclarecer muitas coisas que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa. é, não tem, né? E hoje vai ter. Porque o podcast é o mundo inteiro, todo mundo hoje tem internet, todo mundo hoje tem acesso ao YouTube. Então, principalmente oncologia também, mas eu acho que também a parte genética que eu achei bem interessante. Mas aí fica à vontade, doutor. Qual assunto que o senhor prefere Uhum. começar? Perfeito, Ale. Acho que sempre quando a gente conversa, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, Eu que né? É uma agradeço. honra estar aqui contigo hoje à noite e espero que os seus ouvintes, né, os seus seguidores aproveitem bastante Ok. esse nosso bate-papo, porque quando a gente fala de câncer, muitas vezes a gente fala assim, pensando na doença, com o A paciente. palavra já é pesada. Isso, e muita gente nem gosta de Nem falar gosta, essa nem gosta. palavra. Eu que sou do interior, as pessoas não falam essa palavra, não. Fala assim, aquela doença. Tá com aquela. Como é que eles falam? Doença ruim. Doença Doença ruim, ruim, isso isso. mesmo. Doença ruim. Eles não gostam de falar essa palavra, é um peso. É um peso, porque no passado essa palavra ela estava muito associada com uma doença que era incurável. E isso mudou Mudou. completamente, Uhum. né? A gente nos últimos anos evoluiu tanto no conhecimento que acabou também ajudando muito nas estratégias de tratamento. Então, mesmo pessoas que são diagnosticadas hoje com câncer, em determinados cenários, as chances de cura ultrapassam 90, Com certeza. 95%, Eu bem sei certo? disso. E essa mudança da percepção que essa doença não é mais uma sentença de De morte morte, é. faz com que a gente consiga falar um pouco mais abertamente sobre Exatamente. esse cenário. E o que eu gosto sempre de comentar quando a gente vem falar um pouco sobre genética, também associado à parte oncológica, é que a gente pode falar sobre prevenção e não sobre Prevenção. doença, né? Isso. E muitas pessoas acabam tendo medo de procurar estratégias de prevenção. Por medo, né? De descobrir algo. Não, o medo paralisa, né? É. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa com um histórico familiar extremamente forte de câncer, o que elas imaginam? Se eu procurar, Eu eu vou vou achar. atrair a doença, eu vou achar a A doença. doença. Só que com o conhecimento que nós temos hoje sobre a genética do câncer, pode ser completamente contrário. Contrário. Você pode utilizar informações que você Isso. pode carregar desde o seu nascimento no seu DNA, Isso. que consegue, na realidade, fazer com que estratégias personalizadas de prevenção e também de rastreamento possam Rastreamento. mudar completamente a estratégia de uma pessoa da população em geral. E com isso, ela pode reduzir, afastar a doença, se transformar na protagonista
da sua própria história de saúde, realmente reduzindo drasticamente a chance dessa doença aparecer. Isso. Portanto, a gente tem que começar, na hora de falar sobre câncer, e realmente falar a palavra câncer não tem que ser mais um tabu. Sobre uma doença que pode ser tratável, fazer a prevenção. Fazer a prevenção, né? E isso pode se estender não só para a pessoa que já teve o diagnóstico, mas essas informações que nós podemos adquirir através da genética também pode ser transferida para um benefício de uma família como um todo. Tudo. E dessa forma, mudar completamente a história. A história, é verdade. Como você falou, pode mudar a família, a história da família inteira, como falando especialmente da síndrome de Lynch. Não é isso? Isso. E fala um pouquinho como é que faz esse trabalho, essa prevenção com o paciente, né? Um paciente, no caso, que tem essa síndrome, que é uma síndrome hereditária, não é isso? Isso. E que como hereditária, outras pessoas podem ter ou não. Então, faz o quê? Qual o trabalho que é feito? É uma árvore genealógica, é isso? Mais ou menos isso, na forma popular de falar. Não, mas é isso mesmo, você está corretíssima, né? A nossa ferramenta de trabalho, ela inicia, né? E é muito importante. Com uma boa coleta da história familiar. Então, assim, uma pessoa... Nós estamos falando aqui, então, para que todo mundo fique na mesma página, né? Sim. De uma área que a gente chama de câncer hereditário. Sim. E que 1 em cada 10 pessoas que desenvolve câncer, o principal fator que gerou aquela doença foi uma alteração genética que ela herdou. E é por isso que a gente chama de câncer hereditário. Ou do pai ou da mãe. E isso fez com que ela ficasse mais frágil para desenvolver certos tipos de cânceres. Então, 1 em cada 10 pessoas, nós iremos encontrar esse fator genético que irá dizer para a gente qual foi o motivo que a doença apareceu. Certo? Certo. Então, quem são aquelas pessoas que precisam procurar um especialista em aconselhamento genético de câncer? São, né? É aquele, vamos aqui, só para descontrair, é aquele tratamento que a Angelina Jolie fez... É mais ou menos esse mesmo. Não, o assunto é esse mesmo. Né, que na época, tem um tempinho, né, que ela retirou os ovários, ela retirou as mamas, porque ela tinha grande chance de desenvolver o mesmo problema da mãe. E aquilo ali foi muito... Alguns criticaram, outros ficaram a favor. É exatamente isso. Totalmente. Então, ela é a nossa embaixadora. Então, quando a gente fala de Angelina Jolie... É difícil de até fazer uma consulta de oncogenética sem mencionar, né, esse tipo de exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo, já que todo mundo conhece. Para ficar mais as pessoas entenderem melhor, né? Mais palpável. Mais facilidade. É isso mesmo. Então, vamos lá. O que aconteceu com a Angelina Jolie? A mãe, a tia e a avó tiveram câncer de mama e de ovário e faleceram muito precocemente dessa doença. E assim, por que todas as gerações... e pessoas tão próximas estão desenvolvendo o mesmo tipo de câncer? Isso tem que levantar a suspeita de que pode existir um fator genético que esteja sendo transferido de geração para geração e isso sim esteja provocando um aumento de chance de desenvolver essa doença. Isso. Então, no momento que você tem esse tipo de característica na sua família, isso eu estou falando agora para câncer de mama e ovário, mas isso se aplica também, por exemplo, para câncer de intestino. Para câncer de endométrio, para câncer de rim, câncer de estômago. Se você começa a ter uma repetição do mesmo tipo de câncer nas pessoas próximas a você, precisa se levantar a suspeita de que pode existir um fator genético. E a partir daí, então, você procura um oncogeneticista que vai fazer essa história familiar, vai entender que existe um padrão que é diferente do que é o esperado. Sim. E aí a gente tem que propor para essa paciente um teste genético. Aí quando a gente fala o primeiro passo é o teste genético, que é feito em exame de sangue, dessa forma, não é isso? Isso mesmo. Então, um teste genético, todo mundo acha que é algo do futuro, que não é mais provável. Ou que só a Angelina Jolie tem condições de fazer. Não. E muito pelo contrário. Hoje está bem acessível, né?
E esse é um... E é bom falar sobre isso porque para as pessoas saberem que isso é acessível, que isso é real, que não é uma coisa distante, como você falou, que só Angelina Jolie ou os famosos que têm realmente acesso. Só hoje eu atendi 3 pacientes com a mesma alteração da Angelina Jolie. Somente hoje. Foi? Né, no meu consultório. Então, assim, é muito acessível o teste e quando a gente começa realmente a indicar para quem precisa, a gente começa a identificar essas pacientes e colocar elas dentro de um esquema de acompanhamento muito diferenciado. Muito diferenciado. Então, pensando na Angelina Jolie, mas extrapolando para outros casos de outros tipos de cânceres, Sim. você levantou a suspeita. Levantando a suspeita, você tem que fazer o diagnóstico ou excluir esse diagnóstico. Então eu faço a suspeita e eu peço um teste genético. O teste genético ele é feito na saliva ou no sangue. No sangue. E esse é um outro mito que a gente precisa quebrar. Eu posso falar que eu fiz. Eu fiz esse teste, eu vou falar porque eu gosto de falar para que as pessoas fiquem à vontade de saber que não é nada de outro mundo. Eu fiz todos esses testes, né, com o Dr. Rodrigo, que é meu médico, meu oncologista genético, e fiz esses testes, sim. E muita gente sabe, eu vim saber, acho que depois de 17, 18 anos que eu tinha a síndrome de Lynch. Isso. Depois de 17, 18 anos, agora, o ano passado, eu descobri que eu tinha essa síndrome, né? Não é isso? É isso mesmo. Então, doutor Rodrigo, eu vou citar meu exemplo, eu não sou Angelina Jolie, mas vamos citar algo aqui mais próximo, mais real, né? E eu fiz esse teste, né? Alguns planos cobrem, outros não, não é isso? Isso. Eu fiz o teste genético, realmente confirmou que eu tinha essa síndrome, não é isso? E o segundo passo é a prevenção, que eu fiquei surpresa, graças a Deus, não, no meu caso foi bem no início, né? Eu fiquei, acho que nos 5%, é isso? Que foi bem no comecinho uma história, né? Isso. Então, assim, como que a gente faz, né? Acho que o teste, então, assim, fez um exame de sangue ou de saliva. Isso. Eu fiz o de sangue só. O de sangue, né? Foi. É um ou outro, porque o que a gente precisa? Todas as nossas células do nosso corpo têm o mesmo material genético. Né? Quando a gente junta o óvulo da mamãe e o espermatozoide do pai e forma a primeira célula, que é a célula embrionária, a partir dali, todas as células do nosso corpo vão ter o mesmo código. Isso. Então, eu posso pegar de qualquer lugar para fazer a análise de DNA do meu corpo, mas na prática clínica. Eu posso... O que está mais bem estruturado para fazer a coleta é sangue ou saliva. Mas eu poderia fazer um exame de pele, um exame de fio de cabelo. É possível, mas isso não é rotina. Porque, afinal de contas, qualquer célula que eu pegar de um indivíduo e conseguir fazer o sequenciamento, o código é igual. É igual. Então, é por isso que a gente tem que quebrar esse mito que, assim, exame de sangue é melhor do que o de saliva. Neste caso, não faz diferença. Sim. Se você conseguir pegar a quantidade de DNA adequada daquela pessoa, independente do local que você conseguiu coletar, o código é o mesmo. É o mesmo. Então, o que é o teste genético? O que a gente procura nesse teste? Nós conhecemos hoje cerca de 100 genes que são protetores contra câncer. Protetores? Protetores. Então, por exemplo, nós temos os genes que determinam a cor da nossa pele, os genes que determinam o formato do nosso nariz, se a gente vai ter 1,80 m, 1,60 m. E existem genes que protegem contra câncer. Nós somos o resultado da junção dos genes do nosso pai e da nossa mãe. Isso. Então, o que a gente espera? Que esse pacote de 100 genes de proteção, tanto do pai quanto da mãe, ele venha íntegro. Todos eles funcionando. Então, quando eu encontro uma pessoa que começa a apresentar na família vários casos de câncer, eu levanto o seguinte questionamento. Será que algum desses protetores contra câncer, ele veio uma cópia com uma alteração genética, que nós chamamos de mutação, que tenha inativado
essa sua capacidade de proteger contra câncer? Essa é a minha pergunta. O teste genético, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a análise deste código de cada gene em busca dessas mutações que possam ter inativado. Sim. E esses genes, eles não trabalham todos protegendo todos os órgãos. Eles trabalham em equipes. Tem mais ou menos uns 15 que protegem contra câncer de mama, uns 20 contra câncer de intestino e assim por diante. Então, se estou diante de uma paciente com câncer de mama, eu preciso checar se o time da mama está funcionando. Se eu estou diante de uma paciente que teve câncer de intestino, se o time do intestino está funcionando. E se eu encontro, por exemplo, o gene da Angelina Jolie, era um gene que era extremamente importante para o time de proteção contra câncer de mama e de ovário. Então, quem nasce com essa alteração, o gene dela é o BRCA1, ela tem uma falta de proteção, uma brecha no sistema de defesa dela contra câncer de mama e de ovário. Então, esses órgãos, eles precisam de uma atenção especial. Eu não posso deixar esses órgãos fazendo um acompanhamento como qualquer outra mulher. Só para a gente colocar numericamente aqui, uma mulher, na média, tem uma chance de 10% de ter câncer de mama. Quem tem a mutação no BRCA1 vai para 80%. Nossa, é muito Sai de grande. 10 para 80. E câncer de ovário é mais impactante ainda. O risco de uma mulher de ter câncer de ovário é de 1,5% na média. Quem tem a mutação vai para 50%. Sai de 1,5% para 50%. Então, assim, como que eu posso oferecer a mesma estratégia de acompanhamento para uma pessoa que tem riscos tão diferentes de câncer? E a síndrome de Lynch, que é o seu caso aqui, ela é uma síndrome que aumenta muito a chance de câncer de intestino e de endométrio. Porque o gene que está atrelado a essa síndrome protege, está no time de proteção contra câncer de intestino e endométrio. E o ovário também? O ovário ele aumenta um pouquinho o risco, mas vamos dizer assim, quais são os protagonistas? Se eu tivesse que fazer uma analogia com um time de futebol aqui, do time de proteção, então é o goleiro e o capitão, assim, sabe? Então, assim, o BRCA1 e o BRCA2, eles são os mais importantes jogadores do time de mama e de ovário. Quando eles não estão funcionando, vira realmente um desastre a defesa. A síndrome de Lynch são 5 genes dentro de um time de aproximadamente 20 que compõe o time de proteção contra câncer de intestino e de endométrio. Então, quando você inibe a atividade de proteção deles, esses 2 times ficam muito frágeis, muito frágeis. Já o ovário, existem genes mais importantes. Por exemplo, o BRCA1 para ovário, que é o da Angelina Jolie, é muito mais importante do que os genes esses da síndrome de Lynch. Ou seja, na síndrome de Lynch, para ovário, os genes da síndrome de Lynch são jogadores da reserva. Para o ovário, os genes da Angelina Jolie, o gene BRCA1, é um titular muito importante. Então, para cada gene que a gente identifica alterado, a gente precisa entender qual é o órgão que ele tem a maior importância de proteção. E aqueles que são um pouco menos relevantes, assim, não é que a gente não vai oferecer nada, mas o nosso foco principal serão aqueles órgãos que ficam mais frágeis diante dessa mutação. Mais predispostos, né? Isso. E a partir desse momento, tudo muda. Porque no momento que você sabe, eu nasci com um órgão que tem uma fragilidade maior para desenvolver uma doença. E essa doença, em alguns cenários, pode ser prevenida. O que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar melhor. Esse órgão, para mim, ele tem que ter um cuidado diferenciado, especial, personalizado. É isso que a gente chama de medicina personalizada. Então, quando a gente propõe assim, no Outubro Rosa, todas as mulheres precisam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Ou na prevenção do câncer de intestino, todas as pessoas precisam fazer prevenção a partir dos 50 anos com colonoscopia. Mas você está falando isso para quem tem o risco médio. Que é 10% de câncer de mama nas mulheres, em torno de 5% das pessoas que têm câncer de intestino ao longo da vida.
neste cenário, essa recomendação é ótima. É ótima. Mas e para quem tem 85% de câncer de mama e tem algum cenário de síndrome de Lynch que o risco sai de 5 para 70% de ter câncer de intestino? Uhum. Essa recomendação não serve. Não serve. E aí é que entram as estratégias diferenciadas. Diferenciada. Aí, no caso, tem que ter... Sempre está fazendo os exames com... Tipo, anualmente, não é isso? A colonoscopia, no caso de Lynch, né? Isso. Anualmente, não é isso? Isso mesmo. E uma pessoa que não tem é 5 anos. Pronto. Geralmente, né? Então, assim, vamos falar agora, né, de intestino, né? Câncer de intestino. Na população geral, a proposta para a comunidade é que a partir dos 50 anos... Que agora baixou, né? Para 45? Isso. E está tendo essa discussão bem importante, né? De redução. Para 45 anos a cada 10 anos. Esse é o padrão. Quem tem um histórico familiar já um pouco mais forte, a gente pode reduzir para 5 anos, mas o padrão, se a gente tiver que falar de uma forma geral para os ouvintes aqui, sim, isso é o que se adequa para grande parte da população. Sim. Agora, quem tem a síndrome de Lynch, uma mutação em um gene de proteção contra câncer de intestino, fazendo com que esse órgão fique frágil. Eu começo com 25 anos a colonoscopia. Sim. Ao invés de 45, 25 Baixa para anos. 25. E ao invés de fazer a cada 10, a gente faz a cada ano. A cada ano. Então, olha só, se você considerar uma pessoa que vai chegar aos 45 anos para começar o primeiro exame, esse paciente de síndrome de Lynch já fez 20. 20. Olha a diferença. Então, é um tratamento, é um acompanhamento muito personalizado. Com certeza. E a colonoscopia, ela é um exame muito interessante, porque a gente está falando aqui de um exame que é capaz de detectar câncer precocemente. Isso. A colonoscopia, ela é um exame que analisa todo o intestino grosso. Em busca de doenças graves. Pode-se encontrar um câncer e quando você faz desde os 25 anos anualmente, a chance de você detectar tumores muito pequenininhos. Ou pólipos também, que pode ser retirado também, né? Isso. E aí o que acontece? Quando você diagnostica câncer precocemente, já é ótimo, porque a chance de cura aumenta. Mas a ideia do pólipo ela é muito interessante, porque a maior parte dos cânceres de intestino, eles derivam, né, de pólipos que vão se transformando em câncer de intestino. Isso. Então, o que você tem que fazer? Se você encontra, numa dessas colonoscopias, um pólipo, no mesmo exame... Você já retira. E aí, o que você faz? Você corta o mal pela raiz. Isso. Então, você tira uma lesão precursora de câncer. E com isso, você consegue diminuir a chance dessa pessoa desenvolver a doença. E é aí que a gente fala da prevenção. Então, se você é aquela pessoa que tem um monte de casos de câncer de intestino na família, se a gente descobrir, a gente consegue propor uma estratégia que vai reduzir drasticamente a chance dessa pessoa desenvolver essa doença. No caso, assim, doutor, essas pessoas seriam o quê? Os pais e os irmãos, parentes de primeiro grau, não é isso? Que devem ser rastreadas. Pronto. Então, no momento que a gente encontra um paciente com alteração genética que classifica aquela pessoa como portador de predisposição ao câncer, e aí serve para Lynch, BRCA, tudo, tá? A probabilidade dessa alteração genética ser transferida para gerações seguintes, para o filho ou para a filha, é de 50%. 50%. Então, assim, se eu tenho um paciente que tem um casal... E não interessa sexo aqui, se é homem ou mulher, é igual. Tá? A probabilidade da filha e do filho ter herdado essa alteração é de 50%. E a partir desse momento, você testa os filhos, encontrou alteração genética, esta pessoa agora é classificada como uma pessoa com síndrome de Lynch, por exemplo, e vai ter que começar o acompanhamento diferenciado. E o resto dos familiares? As alterações, elas dificilmente acontecem do nada. Elas normalmente são herdadas, ou do pai ou da mãe. Então, parentes de primeiro grau, o pai e a mãe têm 50% de chance de ser portador. Porque ou veio do pai, ou veio da mãe. E se descartar, por exemplo, descartar o pai, se o pai não tiver, descarta a família do pai toda, né? Descarta a família do pai inteira. Aí fica a família da mãe. A família da mãe.
Que É isso mesmo. Entendi. E aí, às vezes acontece isso, né, Lê? Por exemplo, a paciente chega e o pai faleceu. Sim. Aí você testa a mãe. A mãe. Se a mãe vem negativa, o que eu faço? A inferência de que veio do pai. Veio do pai. Então, eu tenho que oferecer o teste para todo mundo da família paterna. Uhum. E os irmãos, por exemplo, têm 50% de chance. 50% Porque também. se o pai ou a mãe tem, a chance disso ser transmitido é de 50% para os irmãos. No momento que eu conheço que veio da família paterna, por exemplo, eu tenho que testar os tios, as tias. As tias. Porque se eles são positivos, a chance dos filhos terem é de 50%. Então, a gente chama isso de teste em cascata. Uhum. É bem isso mesmo. Você testa o progenitor. Sim. Veio positivo, testa a geração seguinte. Se não veio positivo, não testa mais ninguém, porque é impossível de ser transferido para a próxima geração se o progenitor não tiver. Ah, é? Entendeu? É impossível. Não dá para transferir uma alteração genética que não está no seu DNA para os seus filhos. Entendi. Então, testou os pais, veio negativo, né? Acabou. Eu não preciso testar os filhos. Os filhos. Veio positivo, não é 100% de chance dos filhos terem, é 50%. É 50%. A gente tem que testar para ter certeza. É, mas também não significa que vai ter também. Não. Né? E aí, assim, o que acontece? Aí você sabe, testando, que aquela pessoa é portadora daquela alteração. E aí você vai pegar essa pessoa e vai colocar ela dentro de um esquema de prevenção. Prevenção. E aí, uma chance de desenvolver câncer extremamente alta cai drasticamente. Drasticamente. E é por isso que procurar sobre isso, nesse caso, muda a vida. Muda, é. É como você falou. Em vez do câncer ser o protagonista, você que vai ser o protagonista da sua história de saúde. História de saúde. Não é isso? Isso mesmo. Você empodera a pessoa e a partir dessa informação ela consegue, na realidade, tomar as rédeas desse cenário que, se ela não soubesse, ela estaria fazendo um rastreamento inadequado. E dando a oportunidade para a doença aparecer com muitas chances. Com muita chance. E aí você vira o jogo. Você começa a se antecipar a problemas para que isso nunca aconteça. Exatamente. Muito interessante mesmo. E, como você falou, eu fiz esses testes. Minha filha já fez também, graças a Deus, não deu, fiquei muito feliz. E agora, no caso, aí vai ser os pais, não é isso? Depois os irmãos. Isso. Eu estou colocando assim, né, como exemplo mesmo, para as pessoas entenderem melhor. No caso, agora, os pais vão ser testados e caso, por exemplo, se o pai ou a mãe, se o pai não der ou a mãe der, aí toda a família materna precisa tem que ser ser alertada. E aí aqueles que desejam fazer o teste vão ser submetidos ao teste. E no passado, era muito difícil fazer esse aconselhamento familiar. Né? Eu comentei contigo, né? A gente tinha que, porque nem vezes... todo mundo, né, de repente, tem a mesma vontade ou coragem, sei lá. Isso mesmo. E também, muitas vezes, existe uma limitação de deslocamento. Isso. Né? Então, por exemplo... E agora é feito online, não é isso? Pronto, essa é que eu queria comentar. Isso, assim. Então, quantos a profissionais... reunião é online. Quantos profissionais você tem de aconselhamento genético de câncer no Brasil? São poucos. São poucos, né? E a grande Aqui parte... na Bahia, eu só conheço você. Não, tem outras pessoas, mas assim, a Bahia é um dos estados que, se você for olhar, é um dos mais privilegiados em relação a oncogeneticistas. É? Mas existem, realmente, o número é pequeno. Tá? Pequeno, é. E no passado, antes da teleconsulta, né, da consulta virtual por internet, era muito difícil de encontrar, porque a grande parte fica nos grandes centros. Né? E às vezes também um parente mora aqui na Bahia, outro mora em São Paulo, outro mora não sei aonde, nos Estados Unidos. E aí como é que vai fazer? Então, a consulta familiar era sempre algo muito difícil. Hoje, o que acontece? Você convoca uma reunião familiar por teleconsulta. E você pode atingir pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Do mundo, é. E eu tenho várias experiências muito interessantes sobre isso. Ontem mesmo eu fiz uma reunião familiar. Normalmente eu sugiro no fim da tarde, porque muitas pessoas já terminaram seus trabalhos. Então lá por umas 6h30 a gente marca a consulta. Marca, porque aí fica à vontade, né? E aí entra normalmente a pessoa que foi o caso índice, que foi a pessoa que foi diagnosticada com alteração, para
quebrar o gelo, Quebrar né? o gelo, Conversa, explica, me apresenta. Isso. E aí eu entro, porque a orientação inicial para fazer o teste genético e investigar é igual É para todo igual. mundo, né? O que muda é depois, se vier positivo ou negativo, uma consulta mais personalizada. Mas a informação inicial do motivo para fazer o teste genético, o que tem de implicações após o diagnóstico, é igual para É todo igual mundo. para todo mundo. E aí a gente chama todo mundo, bate um papo, e aí quem está dentro da, é, da consulta Sim. pode sair já com o pedido feito. Isso é Uhum. uma coisa muito importante. As pessoas perguntam assim, você não pode pedir para o meu tio e depois ele vem? Não, Não. porque o aconselhamento genético ele é tão peculiar dentro dos testes Sim. que você solicita, porque traz informações muito sensíveis. Sensíveis. É. Você tem mudança, por exemplo, em risco de desenvolvimento de câncer na pessoa que pode induzir a indicação de uma cirurgia preventiva, profilática. Isso tem implicações para os filhos. Isso. Então, como é que você vai simplesmente dar um pedido para uma pessoa que não sabe das implicações que esse teste pode causar na vida dela e dos familiares? Dos familiares. Então, a gente não faz Não de jeito faz. nenhum pedido sem antes conversar com a pessoa e explicar o que está acontecendo. Fez o teste na família, a gente manda, né? Exemplo, por exemplo, uma pessoa que, tipo, não, um exemplo, né? Tem no ovário, né? Tem no, e aí, tipo, aconselha, ok, a fazer uma cirurgia preventiva, não é isso? Isso, então, se Os você... X anos, você está no período, você quer ser mãe, você quer ter tantos filhos, tal, mas eu aconselho você com tantos anos fazer uma cirurgia para que É isso mesmo. retire toda, né, o perigo mesmo de desenvolver o câncer no endométrio, né, e no ovário também, nesse caso, não é isso? Isso. Então, assim, a síndrome de Lynch, vamos voltar para esse assunto, né? Que aumenta o risco de câncer de endométrio e um pouquinho o câncer de ovário. Um pouquinho, não é muito. Mas se você vai fazer uma cirurgia já do útero, você pode propor fazer também uma cirurgia do ovário. Do ovário. E quando? Né? Você vai fazer isso uma paciente que nunca teve filho? Nunca teve filho? Não. Você deixa ela ter os seus filhos. Vai e rastreando. você vai orientando e acompanhando ela. Quando ela estiver preparada, olha, estou aqui com meus 38, 40 anos. Não quero ser mais mãe, já tenho meus filhos. Sim. E eu estou preparada para fazer a cirurgia. Sim. Aí você coloca essa paciente dentro de um procedimento que retira e realmente reduz drasticamente a chance de desenvolvimento de câncer nesses órgãos. Então faz toda a diferença. Toda a diferença, lógico. Você saber e conseguir propor na hora certa sem prejudicar a paciente. Sem prejudicar. E muitas vezes as pacientes ficam preocupadas que assim, vamos supor que eu tire meus ovários, né? É muito comum essa pergunta. E os meus hormônios, né? Eu vou ficar sem nada? Vai ficar zero. Nossa, tira... por exemplo, tirou os ovários, entra automaticamente na menopausa aguda. Isso mesmo. Então, zerou os hormônios. Zero os hormônios. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai deixar isso acontecer? Então, se a paciente não teve nenhum tipo de câncer que a terapia hormonal seja algo que seja proibido, a reposição hormonal ela pode ser feita. Pode ser feita. Então, assim... É importante mencionar isso porque as pessoas acham que a gente vai deixar as pacientes sofrendo, né, a vida toda. E não é assim. A gente Mas pode... alguns casos ainda não pode fazer reposição, não é isso? As pacientes que tiveram câncer de mama, não pode. Essas pacientes não podem. Mas assim, se você consegue pegar ter esse diagnóstico precoce e consegue oferecer esse tratamento antes de acontecer qualquer problema... Sim, aí pode. Aí pode. Que bom, tá vendo aí? Bacana. Entendeu? Outra coisa também que eu vi também no seu Instagram, Dr. Rodrigo, né? Como eu já falei, ele atende Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, se formou na USP, foi na USP não? Eu me formei lá, USP, e fez algum curso, não sei se foi mestrado em Chicago, foi isso? Foi, eu fiz a minha faculdade na Unifesp, que é na Federal de São Paulo, a residência, doutorado e pós-doutorado na USP, e a minha... formação na oncogenética
foi realmente consolidada na Universidade de Chicago, Bacana. onde eu fiquei fazendo chama um pós-doc, né? Aham, Uma forma de de extensão. extensão. E eu fiz isso durante meu doutorado, foi tipo um doutorado sanduíche, assim, né? Mas é Mas bem muito, interessante, mas muito foi muito bom. importante. Eu estou Muito, indo daqui 2 semanas lá para Chicago de novo, aham. porque a cada 2 anos nós temos uma das grandes conferências de Sim, sim. oncogenética. Porque tem que sempre estar se atualizando, né? É, e realmente lá é um polo bem interessante, onde a gente consegue ter muitas pessoas que são realmente precursoras, assim, elas começaram o fazer aconselhamento genético quando a gente começou a aprender sobre a associação entre genética e câncer. E essas pessoas ainda continuam lá. Uma das minhas grandes mentoras chama-se Doutora Olopade, é uma Aham. nigeriana radicada nos Estados Unidos já há muitos anos, Ah, que e ela é bacana. uma das grandes líderes e vai ser bem interessante a gente se Se reencontrar em breve. reencontrar, com certeza. Mas que bom, é bom que você vai trazer mais. Porque, assim, graças a Deus, a medicina está cada dia mais avançada. Uhum, Eu vi no seu Instagram, né, que eu dei uma olhada, lógico, né? E você falando sobre, o câncer tem cura, uhum, né? Porque, como você falou, né? Câncer antigamente era sentença de morte. Infelizmente, ainda morre muita gente. É justamente o que você falou, né? Às vezes descobre tardiamente, enfim, vários fatores. Mas, assim, você citou do HPV, uhum, né? Que, tipo assim, tem, por exemplo, o HPV tem cura, uhum. né? Tem uma vacina. Eu achei interessante. Eu já sabia, mas eu acho interessante falar também sobre isso, porque tem uma vacina que até 9 anos, é isso? 10 anos? 9 anos, né? É de 9 a 14 9 a anos que a 14 gente anos, oferece pelo SUS, pelo né? SUS, Mas não isso. necessariamente é só nessa idade. Isso, que é oferecida pelo SUS gratuitamente, que toma essa vacina para não ter HPV, que é um risco grande de ser desenvolvido o câncer no colo do útero, não é isso? Isso. Não só no colo do útero. O colo do útero é o O principal, principal. mas tem alguns outros tumores associados a HPV, como Aham. por exemplo o câncer de pênis, o É? câncer de canal anal e o câncer de orofaringe. Então Não todos esses sabia. Eu tumores achei que era só na parte mais, né, feminina, né? feminina. Mas não, então, são esses tipos de cânceres que podem ter alguma associação com HPV e a vacina ela tem uma É uma capacidade, prevenção fantástica, né? Que se toma, você está ali imune, né? sim, e totalmente disponível, né, no E no SUS. SUS, E, inclusive, a gente teve uma mudança ontem, a nossa ministra da Saúde, ela deu um sim, pronunciamento dizendo que houve a mudança, sim. né, eram 2 doses no passado, e isso acabava trazendo um pouco de dificuldade Às vezes tomava a logística, primeira e não ia tomar a não segunda. tomava a segunda. E a gente está vendo que, na realidade, os estudos mostram que a primeira dose já é bastante eficaz. Então, ela mudou, né? Agora é a dose É a única. dose única. Então, Melhor, isso né? facilita e eles vão começar a fazer buscas ativas de pacientes que não se vacinaram até os seus 18 anos de idade. Então, é de 9 a 14. Uhum. Se você chegar no posto de saúde, você vai receber. E não são só mulheres, homens Homens também, também, né? porque na realidade o HPV ele é um vírus que ele é transmitido principalmente Na relação na sexual? relação sexual, mas não só, tá? Sim, Então às vezes você pode ter também é muito mais difícil, mas pode ter através de contato, né, de superfícies ou utilização, por exemplo, de objetos, né? Por exemplo, sim. objetos sexuais de outra pessoa que teve, Que você teve. utilizou, você nem teve relação com essa pessoa, mas Sim, pode ter pode também. ter também, né? Então é importante trazer essas informações É. e é lógico que você tem que tentar oferecer essa vacinação antes da pessoa começar a ter vida sexual ativa. Mas mesmo já tendo, pode tomar Pode tomar. Por quê? Porque é possível que você não tenha tido contato com aqueles com vírus. vírus que são os mais associados a câncer. Sim, O HPV tem vários tipos de vírus e tem alguns que são aqueles que geram câncer. sim. Então a vacina é justamente para esses, né? A gente tentar evitar esses subtipos mais perigosos. Perigoso. Então às vezes você pode ter tido, mas não esse específico. Então é importante a gente orientar, de preferência entre 9 e 14 anos,
homens e mulheres, Sim. meninos e meninas. Meninos e meninas, né? 9 anos Meninos ainda e menino. meninos e meninas, isso é importante, porque afinal de contas é esse contato, né, sexual, e você tem que tentar evitar a infecção de ambos os sexos. E Principalmente nessa fase, né? Que não tem muita informação, sem é tudo dúvida. muito assim, Não, sem dúvida. né? Não tem medo de nada, é uma fase Uhum, destemida, né? sem dúvida. Adolescência, então não tem aquele cuidado, né? Então é aquela fase mesmo que Pois é. destemida mesmo, né? E o que eu comentei, assim, a gente falou muito sobre genética, né? A gente estava, só que tem, assim, a gente sempre, as pacientes que perguntam, existe uma vacina contra câncer? A resposta é sim, e ela está disponível. É E a por que que a prevenção. gente não está usando, né? E assim, a cobertura vacinal caiu muito depois da pandemia. A gente teve realmente uma mudança da visão sobre vacina É, durante a pandemia, por porque causa de todo umas... mundo só falava em Covid. Isso. E Então, esqueceu do resto. esqueceu do resto. E isso caiu muito, então a gente tem que retomar e falar sobre Isso, isso é importante. importante. Né? E é lógico, assim, uma parte da minha vida é prevenção, Sim, né? porque E prevenção fala-se de tudo, de não só tudo. genética. Isso, porque você também é oncologista clínico É, também, né? e a oncologia, assim, estava falando sobre se a doença hoje é curável ou não. A minha outra parte, eu faço tratamento principalmente para pacientes com câncer de mama. De Né? Assim, mama, essa é a minha função como oncologista, é onde eu mais pratico, né? O pratica. tratamento de pacientes que tiveram câncer de mama. Sim, E hoje, se você detecta uma paciente com tumor abaixo de 1 centímetro, a chance dessa paciente estar curada depois de um tratamento adequado ultrapassa 90%, em determinados cenários 95%. que bacana. Então, assim, faz toda a Toda diferença a fazer o diferença. diagnóstico precoce. Então, mesmo aquelas pacientes que escapam da prevenção, Sim, você tem hoje a possibilidade de resgatar essa paciente se você fizer o diagnóstico bem cedinho. bem cedinho, é. Então a gente E realmente tem mudou. outras alternativas também de tratamento? Tem, né? Então, as alternativas de tratamento variam muito a De depender paciente do para órgão. paciente. E do órgão, né? Isso. E dentro do órgão, depende também de como foi encontrado a Sim, doença, se é precoce, né, tumor pequenininho, ou se já era maior, grande, que já tinha se espalhado para algumas outras áreas, né, daquela região do corpo. Então, por exemplo, o câncer de mama e aqueles gânglios axilares. Então, isso. é uma doença um pouco mais avançada quando você tem um comprometimento dos dois. E Sim. aí o tratamento ele é um pouco mais intensivo, mas também ainda com possibilidade de Mas de cura. cura. É isso, é uma coisa, é uma pergunta interessante, porque muitos falam assim em metástase. Essa palavra metástase, nossa, é tipo assim, fulano tá com câncer. Aí tratou, tal, mas aí tá com metástase, tá em outros órgãos. E aí, tipo assim, muitas pessoas já veem isso também como uma sentença. Né? Porque a chance, né, já passou para outros órgãos, a chance né, infelizmente, é maior, mas é curável, não é isso? Então, depende do cenário onde a gente e o tipo de câncer. Então, Sim, existem alguns tipos de cânceres, mesmo em cenário metastático, estadio clínico 4, que a gente fala que é o estadio que já saiu do seu órgão de origem e algumas sementes foram plantadas em outras partes do sim, corpo. Isso são as metástases, né? sim, Então, assim, sem dúvida, existem cenários onde você pode falar ainda de cura, sim, mas de uma forma geral, quando você tem uma paciente com o estadio 4 da doença, você fala em controle da doença. Você tem vários tratamentos que você consegue fazer hoje que deixa as células que estão fora daquele órgão sim. dormentes. Dormentes, E você, paradinhas. isso. E você pode conseguir deixar o paciente controlado da doença com essas células dormentes, às vezes por anos, Né? né? Então, na doença metastática, que antes, muitas vezes, o desfecho era assim, em meses iria acontecer o óbito do O óbito, paciente, hoje é completamente diferente. Lógico que depende muito do tipo de câncer e tudo mais, mas hoje é muito diferente. muito diferente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que já está há mais de 8 anos em tratamento com um medicamento e que teve, quando ao seu diagnóstico, metástases
ela tinha um câncer de mama com metástases hepáticas, ósseas e cerebrais. E a gente começou o tratamento, fez tudo direitinho que tinha que ser feito e ela respondeu muito bem. Todas as pacientes que são diagnosticadas nesse cenário conseguem ter uma sobrevida tão longa assim? Não são. Mas a gente consegue estender com qualidade a vida de muitas e muitas pacientes. E câncer de mama, então, é um tipo de câncer que está realmente muito bem servido de tratamentos eficazes. O câncer de mama hoje é o que mais mata? Está em primeiro lugar? É o câncer que mais... Qual que está em primeiro? Câncer de pulmão, por incrível que pareça. É o que tem a maior mortalidade. Mas isso tem a ver com a pandemia? Ou antes já era assim? Já antes. Por incrível que pareça, é um tipo de câncer que tem uma frequência alta em homens e mulheres. Sim. E que os tratamentos, o diagnóstico não é feito precocemente, não tem um rastreamento para câncer de pulmão eficaz, apesar de já existir uma estratégia pouco utilizada para pacientes tabagistas para a realização de tomografias de baixa dose, dependendo da carga tabágica, do quanto que ele fuma. Então é possível fazer rastreamento de câncer de pulmão, não é para todo mundo, mas é possível, mas quase ninguém faz. Então o diagnóstico de câncer de pulmão normalmente é bem avançado e os tratamentos não são tão eficazes como, por exemplo, o câncer de mama. A gente evoluiu muito mas ainda tem um desfecho, né? A gente chama a história natural da doença, mesmo fazendo intervenções, ela ainda continua sendo mais agressiva do que para outros tumores. Então, por isso que a mortalidade ainda é maior para câncer de pulmão. É mesmo? Não sabia. Eu achei que era mama ou intestino. Mas eu achei que era mama ou intestino, né? Mas isso também, exemplo, de intestino também, eu vi que varia de estado para estado, né? Intestino, mama, por exemplo, assim... No sul mesmo parece que é maior. Intestino, é isso? A gente tem uma variação muito grande, eu não vou conseguir te falar de cor, assim, de qual estado, mas assim, estava falando do câncer de colo de útero que chama muito a atenção. Vamos falar um pouquinho dele só para as pessoas entenderem assim como varia, né? Sim. Então a gente tem, por exemplo, no norte, o câncer de colo de útero, na região norte do país, é mais comum do que câncer de mama. Sério? E assim, isso é um absurdo. Um absurdo. Porque é uma doença que você, mesmo antes da vacina, você pode fazer Papa Nicolau, que é um exame... Que é o preventivo, é isso? Preventivo, um exame extremamente simples. Que consegue detectar lesões... Não é invasivo, é rápido. Super rápido. Você consegue fazer esse teste e consegue detectar lesões precursoras e tratar. Então, se as mulheres estivessem fazendo preventivo, mesmo antes da vacina, você já consegue fazer prevenção ou diagnóstico precoce e tratamento curativo. Curativo, E agora com a vacina... fica muito mais simples, porque você oferece esse procedimento, essa prevenção para as crianças e quando elas chegam na fase adulta elas não têm a doença. O que acontece? Na região norte, eu vivi lá, eu morei durante 1 ano em Manaus servindo a Marinha e eu sei bem que é muito difícil de fazer o rastreamento de câncer lá. As pessoas moram isoladas. Moram isoladas. Quilômetros de distância de uma cidade onde você possa fazer prevenção. Então, quando eu ia na região da população ribeirinha fazer avaliação, às vezes tinham aquelas pessoas que não viam médicos há 2 anos. E elas moram isoladas. Ou então nunca tinha feito um preventivo na vida. Nunca tinha feito. Então, o que acontece? É muito difícil de você conseguir fazer esse tipo de estratégia em todas as regiões do país. É por isso que tem tanta diferença. Assim, nos números de câncer, porque o Brasil é um país continental com realidades muito diferentes. Né? É verdade, muito diferente. Mas é interessante. Isso aí eu não sabia, né? Mas é como você falou, tem cidades lá que às vezes você tem que atravessar de rio, não é isso? Não, muitas. A maioria, né? Muitas delas. Você não tem acesso por estradas. E as pessoas elas ficam vivendo numa comunidade relativamente isolada. Elas não fazem exame nenhum de rastreamento. E quando chegam ao diagnóstico, normalmente é um diagnóstico avançado. Mas tem resistência? Oi? Ou não? Quando chega, tem resistência? A fazer o tratamento? A fazer não, o exame?
Não, pelo contrário. Pelo Quando elas contrário. chegam, elas querem muito Muito serem fazer, atendidas ser atendidas, e felizmente, ainda mesmo em fases avançadas, o tumor ainda consegue ser tratado, ser né? tratado, né? Mas é importante que a gente tenha essa possibilidade de alertar, porque na região norte, você fazer uma vacina entre 9 e 14 anos, esse número de casos de câncer de colo de útero também vai diminuir. Vai diminuir bastante. Então, é uma estratégia que, para aquela região, que você não tem acesso tão fácil a todo ano fazer um é bem exame, eficaz, né? é muito eficaz. É bem eficaz. E é feito isso? A gente tem Assim, toda a eu falo é feito possibilidade. porque eu falo de uma forma... o governo faz isso de uma forma bem eficaz ou precisa mais? Olha, eu vivi lá em 2006. Então é difícil de falar como Tem a muito realidade é tempo. hoje, né? Tem muito Mas tempo. naquele momento ainda tinha muito mais para fazer. Eu não consigo dizer hoje como que as medidas estão sendo tomadas, mas é um desafio. É um desafio. Porque você atingir as populações que moram na beira do rio, em todo o Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, não é fácil. Não é fácil. Deve ser um desafio ainda, né? Deve ter melhorado, mas ainda deve ser um desafio. Sim. Pois é, doutor Rodrigo, que papo bacana. Eu gostei muito, eu ouvi muito e espero que as pessoas, né, essas informações cheguem para muitas pessoas, que, como todos viram aí, é um médico muito renomado, que sempre está buscando mais e mais, e é um privilégio termos aqui um médico, né, como o doutor Rodrigo na Bahia. Mas você mora aqui na Bahia? Moro aqui. Você mora aqui? Eu falo que meu quartel-general é aqui. Eu vou para outros lugares, mas o você é quartel-general paulista. É aqui. Sou paulista, é isso. Mas que bom, né? Tem muito paulista aqui. Já estou aqui há 11 anos morando em Salvador. É mesmo? Eu achei que você só atendia e voltava para São Paulo. Eu já moro há 11 anos aqui com a minha família toda é soteropolitana. Sua família é soteropolitana. Isso, e a minha família, da minha esposa, né? Sim. E a minha família, meus pais, eles moram em São Paulo, então quando eu vou para lá atender algum paciente, eu fico lá na casa deles, tomo um café, janto com eles, é sempre bom. Então, todo mundo que vem para a Bahia não quer sair mais, não. Estou feliz aqui, tá tudo sob controle. Que bom. Pois é. Doutor Rodrigo, onde o pessoal pode te encontrar? Nas suas redes sociais, onde você atende? Pronto, a minha rede social, eu tenho várias redes, né, que eu atuo, mas todos têm o mesmo nome, então é @dr Dr. Rodrigo Guindalini. Guindalini com N, gente. Guindalini. Isso. E então eu tenho um canal do YouTube que eu também falo bastante. Você tem um canal do YouTube, né? Que é o mesmo nome. É o mesmo nome, que eu tento também fazer bastante as divulgações de vídeos um pouco mais longos, eu faço lá. Bem interessante. Porque aí tudo que foi falado aqui tem lá no YouTube, né? Lá no YouTube. E as pessoas podem ter acesso de uma forma, né, mais assim, mais direta, né? Porque a gente falou um pouquinho de tudo, mas tem pessoas que vão querer saber um pouquinho disso, daquilo, né? Sim. E o YouTube é interessante, né? Que fica lá. Então, doutor Rodrigo Guindalini, oncologista clínico e oncologista geneticista, atende aqui em Salvador na Redidor, né? Redidor, na Oncologia DOR, isso mesmo. Oncologia DOR, porque é Oncologia DOR. E tem as redes sociais dele, pode entrar lá, né? Tem algum número que você queira deixar? Então, eu que faço as minhas redes sociais, eu tenho um apoio, mas sou eu mesmo que faço o dia a dia lá da rede de responder para as pessoas. Então, que bacana. Olha, gente, a rede social dele é humanizada, não é terceirizada, não, né? Porque é difícil, né? Porque de médico não tem tempo, né? Eu tenho uma equipe que faz a parte mais produção, mas o dia a dia sou eu que faço mesmo, de respostas. Então, se tiver algum questionamento, pode mandar lá que eu vou responder. E dentro das redes sociais a gente tem também todo o acesso à marcação de consultas e tudo mais, então está tudo bem otimizado. Então, acho que é mais fácil ir por lá, né? É só entrar, principalmente no Instagram. Vocês vão entrar. A gente vai deixar o Instagram embaixo, na entrevista, vai ter seu Instagram e as pessoas vão entrar. E, doutor Rodrigo, foi um prazer imenso. A gente podia ficar horas falando aqui, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? Foi um imenso prazer, mais uma vez, te receber aqui. E seja sempre bem-vindo e pode contar sempre com a gente para qualquer coisa. Eu sei que a gente que tem que contar mais com você. Mas, enfim, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra. Eu que agradeço.
Muito sucesso. Eu sei que esse é um Obrigada. projeto que você começou esse ano, né? Eu estou acompanhando Está desde o acompanhando, início é verdade. e fico muito feliz que você tenha muito sucesso Obrigada, e pode obrigada. contar sempre comigo também. Obrigada, muito obrigada mesmo, de verdade. E agora, doutor Rodrigo, né? Estamos aqui com Emerson Silveira. Tudo bom, Tudo doutor bom, Rodrigo? Emerson? Eu Emerson, estava ali prestando atenção, sabe o sim, quê? Que às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas você vai para o podcast A Lei Convida, e ela convida quem? O podcast A Lei Convida convida o doutor Rodrigo para trazer um esclarecimento para a população. muito Eu ali importante. preocupadíssimo, meu Deus, eu tenho que perguntar uma coisa que tanta gente, quando soube que você vinha, Isso. manda perguntas pra gente. Aí eu fico filtrando com a Lei, a gente pergunta essa, não pergunta aquela, já perguntou quase todas. Aí eu disse, mas eu tenho que perguntar uma que ainda não foi perguntado. Qual é o câncer mais, assim, raro que as pessoas perguntam? Essa é uma que todo mundo me perguntou lá para poder perguntar a você. E a outra, a pessoa diz, eu tô com câncer, e agora? O que ela faz? Como é que a gente diz que... Espera aí, tenha calma, não vai no Bonfim para pedir né, só proteção, não. Procura o doutor Rodrigo também, que tem que né, se cercar com a medicina. E qual é a diferença entre um tumor maligno e um tumor benigno? Que todo mundo fala às vezes, né? Ah, meu Deus, eu fiz um teste da mama e disse que é benigno, mas será que vai se tornar maligno e tal? Aí, Ale, eu vou aproveitar aqui que a presença do doutor Rodrigo, que além hoje o podcast é assim, lindíssimo, né? Todo mundo bonito, é uma coisa bacana, assim, informação, mas as belezas também contam. Para dizer o seguinte, você disse que o câncer de mama realmente está sendo muito mais tratado, a medicina está muito mais evoluída e tudo, mas é interessante que o homem também conheça, né? Porque tem o câncer de pênis, você falou, tem o câncer do rim, tem outros tipos de câncer que o homem às vezes nem imagina, porque câncer é coisa de mulher. Muitas vezes é um preconceito. Essa também é uma outra pergunta. É verdade. Câncer de mama também tem para homem? Eu vou perguntar ao doutor Rodrigo, né? Quase ninguém fala que tem câncer de pênis. Exatamente. Vai Acho falar que tem ainda gente mais que acha coisas. que nem existe. Vai falar. Né? Mas vamos deixar o doutor Rodrigo responder, né? Porque senão os ouvintes vão estar lá fora. Não, vamos lá. Assim, acho que a primeira pergunta sobre tumores raros, né? Assim, existem inúmeros. É muito difícil de dizer qual que é o mais raro, né? O que acontece normalmente, por exemplo, você acabou de falar de um tumor raro, que é o câncer de mama em homem, né? 1% dos cânceres de mama acontecem em homem. Então, existe, é possível, e toda vez que você acha um tumor que não faz sentido, por exemplo, um câncer de mama num homem, você precisa pensar que pode existir uma predisposição hereditária a câncer. É isso que eu ia falar. Então, por exemplo, respondendo a sua primeira e sua última pergunta, câncer de mama de homem existe, é um tumor extremamente raro, 1% dos cânceres de mama, sempre quando diagnosticados, encaminhem para uma avaliação genética, porque existe uma grande chance daquela doença ter sido causada por um fator hereditário e dessa forma você vai conseguir, através da informação do teste deste homem, olhar para outras pessoas da família para saber se elas também têm alteração genética e começar a preveni-las contra essa doença. Isso, bacana. Em relação à sua segunda pergunta, né, você colocou se o... Deixa eu só... Se o benigno ou maligno. Isso, benigno ou maligno. A diferença entre tumores benignos e malignos, ela depende do comportamento. Tá? Então, assim, se você tem um tumor, uma célula que está crescendo e não tem a capacidade de se espalhar para o resto do corpo, ela só cresce naquela região. Então, por exemplo, um tumor benigno muito comum é o mioma, né? O que as mulheres têm muito no útero. Então, um mioma, ele é um tumor, é uma célula que vai crescendo, pode chegar a tamanho bem grande, pode ser múltiplos no útero, mas eles não têm a capacidade de se espalhar, de invadir o útero e se espalhar para outras partes do corpo. Quando a célula adquire essa capacidade por isso que a gente chama de muitos tumores, a gente chama de carcinoma invasor, porque você tem a célula adquiriu a capacidade de invadir as estruturas ao seu redor e se espalhar para o resto do corpo. Quando uma célula tumoral tem essa capacidade, então esse tumor é considerado um tumor maligno. Tá. Muito interessante. É diferente. Muito interessante. Né? Gente, o podcast hoje foi fantástico, né? E
como o Emerson falou, a lei convida quem? A lei É. convida doutor Rodrigo, médicos famosos, juízes, Pós-doctor, advogados, que o doutor Rodrigo Pós- fez lá nos Estados Unidos, que eu já vi tudo pós-doutor, direitinho. cantores, empresários. Então, é um podcast que, na verdade, é um formato de videocast bem bacana, que, tipo assim, não tem um segmento só. A gente pega vários segmentos e pega o melhor de vários segmentos. Então, Vamos mais uma fazer um noite brinde, se encerrando. Vamos Vamos brindar fazer um brinde por essa entrevista maravilhosa. Doutor Rodrigo dando Doutor show Rodrigo aqui. Guindalini. Os clientes E aproveitando bastante e os até nossos quarta também. que vem. Beijo.